Uma boa noite. Vou soltar o sonho. Vou soltar o sonho e vou soltar Santas Escrituras. Porque, né, se o Senhor apareceu pra mim em sonho, pedindo pra me alertar vocês, o dever meu, eu obedecer a ele. Eu fazer o que ele tá me pedindo. Nem que isso custe o quê? Que as pessoas ficam com raiva de mim, as pessoas não gostam. Mas vocês não estão gostando de quê? É do que tá escrito. Vocês devem prestar atenção e meditar, que vocês estão se revoltando com o que está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Não é com a minha pessoa, vocês estão se revoltando contra a palavra do Senhor, porque quando o Senhor chama, é Ele que chama a gente ao reconciliamento. Quando o Senhor pede para nós renunciar, é Ele que pede, entendeu? Não é o ser humano, entendeu? Quem pede é Ele, ó. Eu sonhei que eu estava numa casa. Tava eu e tinha chegado umas pessoas de viagem nessa casa. E nós estava lá e as pessoas se organizaram, né? Quando elas se organizaram, elas foram fazer comida. E no momento que elas foram fazer comida, eu peguei um pezinho, eu estava cortando verdura, eu peguei um pezinho de cebola em palha. E aquele pezinho de cebola em palha que eu peguei, eu saí daquela casa onde eu estava, fui para outra casa. E no momento que eu saio no meio do caminho andando, eu olhei para o céu e vi um pedaço de um templo no céu. E em cima, o pedaço do templo era todo branco, só que ele tinha o que? Desenho. Ele tinha uma listra marrom e mais embaixo ele tinha uma pinturazinha branca não, é amarelo claro e azulzinho também claro e assim uma pinturazinha preta, entendeu? Aí quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu pra mim não ver mais, né? Então ele tirou o templo do céu, que era só aquilo que ele queria me mostrar. Aí eu continuei o meu caminho, fui lá pra outra casa. Lá na outra casa eu plantei um pezinho de cebola na outra casa. Eu plantei um pezinho de cebola nessa casa. Essa casa, ela não tinha teto, ela só tinha um portal. E a área da frente dessa casa era bem pretinha. E nessa casa que eu plantei esse pezinho de cebola, né? Eu peguei assim a arara assim, como se tivesse meio abrejada, molhada, eu peguei assim, eu vou plantar aqui. E foi lá que eu plantei esse pezinho de cebola. Até o pezinho de cebola tem significado, vocês prestem atenção. E eu plantei esse pezinho de cebola na frente dessa casa. E quando eu terminei de plantar, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 homens descendo do céu. 3 pessoas descendo do céu. E eles desceram lá no meio da rua, lá na frente dessa casa onde eu tava. E no momento que eles desciam, é que eu fico me lembrando. No momento que ele descia, né? Eu disse assim, eu vou já ver quem era. Eu disse desse jeito. Na hora que eu me levanto, que eu vou caminhar pra me ir, ele já vieram na minha direção. Ele já vinha o meu encontro. Aí ele chegou pra mim e disse assim, ele chegou pra mim na frente dessa casa que não tinha teto, que só tinha um portal. Ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Ele falou desse jeito pra mim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali pra trás. Bora olhar. Aí ele saiu mais eu, nós saímos caminhando os dois pra olhar, né? Na primeira casa, ele olhou, de lá dentro tinha uma mulher, ele disse assim, não. Aí quando foi pra segunda casa, ele também olhou, também ele disse assim, não. Quando foi na terceira casa, eu abri a porta, eu abri uma brechinha da porta da casa, ele olhou, eu olhei, a mulher que tava lá dentro, ela olhou e no momento que ela olhou, ela botou um rosto de espantado, né? Dizia assim, não acredito, entendeu? E na hora que ele olhou pra ela, ele colocou um semblante de alegria. E naquele momento que ele colocou um semblante de alegria, aí que eu tô me lembrando da cor dele, né? Porque ele botou um semblante de alegria e eu olhei pro rosto dele, entendeu? Aí, ó, naquele momento que ele colocou o semblante de alegria, ele se virou pra mim, ele botou um semblante de alegria, ele olhando pra ela. Naquele momento ali que ele olhou pra mim, ele pegou, deu um sorriso. Aí eu peguei, deixei lá no pé da porta, né? E eu saí caminhando lá pra casa, lá pra aquela casa onde eu plantei o pezinho de cebola, onde eu tava lá na frente. E eu lá, na hora que eu ia chegando na frente da casa, ele já vinha atrás de mim com essa mulher. Ele vinha atrás dela assim. Parece que as mãos dele vinham nas costas dela assim, desse jeito. E ela vinha assim, ela vinha na frente da palma da mão dele. E ela não tocava no chão. E ela vinha toda assim, toda, como é que eu quero dizer, meu Deus, ela vinha toda imóvel, ela não se movia, ela vinha toda imóvel, ela não se movia. E naquele momento ali, que ela vinha
que ele vinha trazendo ela, ele pegou ela, colocou mesmo no centro da porta dessa casa onde eu tava. Ele colocou ela mesmo no centro da porta. E ela ficou suspensa do chão, os pés dela não encostavam no chão, ficou assim bem uns 2 palmos distante do chão, não encostava nas lateral, ela ficou lá, parada. E eu olhei assim pra ela, achei ela tão linda. Aí eu peguei, né, eu tinha assim, como se eu fiquei com pena dela. Eu peguei e disse assim, eu vou já perguntar a ele se de onde ele vem, que ele vinha do céu, né, eu vou perguntar a ele se ele não viu o Senhor, se ele não viu Jesus. Pois foi essa pergunta que eu fiz a ele, eu cheguei e disse assim, da onde tu vem? Na hora que ele colocou ela lá, né, ele pegou esse furo, aí eu peguei e fui fazer essa pergunta a ele. Aí, ó, ele caminhando, né, e eu olhando pra ele, eu do lado dele, né, eu caminhando, mas eu peguei isso assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus? Ele deu uma parada e ele colocou um semblante no rosto dele. Aí eu peguei e me acordei. Mas o semblante dele eu entendi, como se fosse assim, tu não tá me conhecendo não? Desse jeito, né? Aí eu peguei, né? Aí eu me acordei. Na hora que ele parou, que ele botou um semblante no rosto dele, eu me acordei. Aí eu disse assim, Senhor, eu não tô entendendo nada desse sonho, deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí ele deixou eu dormir mais um pouquinho. Aí o pouquinho que eu dormi, eu sonhei com uma cabeça de uma mulher toda maquiada. A sobrancelha dela tava maquiada, ela tava, parece que tava com aquele negócio, né? Rime, né? Rime, ela bota nos olhos, né? O rostinho cheio de pó, assim, os lábios dela com batom, assim que ela tava toda maquiada. Os cabelos dela tava bem, parece que como tava esticado, né? Estirado. As pessoas não estiram o cabelo, né? Creme, porra, então parece que tava desse jeito. E naquele momento ali, eu olhando pra ela falando de maquiagem, naquele momento ali eu me acordei. Aí quando eu me acordei, aí eu li a Bíblia, né? Na Bíblia tem o que? Dizendo que a casa do Senhor, ele disse assim, não tá escrito nas escrituras que a minha casa será chamada de casa de oração? Naquele momento ali eu já entendi sobre o que? O sonho todinho, entendeu? Nesse momento que tá escrito, eu vou soltar esse versículo pra vocês. Vou soltar esse versículo, aí vou soltar das Santas Escrituras referente ao quê? O que o Senhor me mostrou, a cabeça dessa mulher cheia de maquiagem, e é sobre o quê? Quatro casas e um templo, pra vocês entender, né? Compreender. Tá aqui, ó. E ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa por todas as nações, casa de oração. Aí parei que não terminei o resto da frase, não. Você está vendo? A casa do Senhor, então, é chamada por todas as nações, por casa de oração, entendeu? E mais em cima, vou ler para vocês sobre o templo dele, ó. Versículo 15, eu li o versículo 17 para vocês. E agora eu vou ler o versículo 15. Não, vou ler o versículo 16 para vocês. E não consentia que ninguém levasse algum vaso para o templo. O Senhor não consentia, não permitia que ninguém levasse vasos para o templo. Você está vendo como ele tem um zelo medonho pela casa dele. Ele tem um zelo medonho pelo templo dele. E tem razão, né? Pronto, encerrei para vocês. Agora eu vou falar sobre o quê? Aqui eu expliquei para vocês sobre o que? Essas 4 casas. A primeira casa eu vou dar logo a explicação a vocês mesmo. A primeira casa é o templo em Israel, que lá ele não profetizou, não foi derrubado aquele templo, até hoje não é erguido mais, entendeu? Pois então, por isso que ele me mostrou. Ele me mostrou o quê? Só o muro da lamentação, que é só o quê? As paredes erguidas e um portal. Lá em Jerusalém não só tem o quê? O muro da lamentação e a entrada das pessoas entrar, pois foi essa casa que ele me mostrou, entendeu? Esse sonho, essa casa que eu vi, é uma casa não, era um cômodo. Esse cômodo que eu vi é o quê? É o muro de Jerusalém, entendeu? É a primeira casa, é lá. E era justamente a casa que eu tava na frente, plantando esse pezinho de cebola. Até esse pezinho de cebola tem significado, é muito choro. O povo de Israel, vocês começam a vigiar. Tem algo terrível para acontecer. O dia da vinda do Senhor é dia de ira. E o povo também, o povo evangélico e o povo católico também, vocês vigiem. O Senhor vai vir sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o templo dele, o templo católico, que é o quê?
Acaso que fez o quê? Quebrou uma aliança e se rebelou contra a lei dele. O Senhor vai vir sobre vocês. Vocês, povo católico, vocês vigiam. Esse sonho que ele me deu foi falando de quê? Do templo católico, do templo evangélico e do templo em Israel, entendeu? E também sobre o quê? Sobre aquelas pessoas que na boca dele, como está escrito lá no livro do Apocalipse, na boca da gente não há engano, não há engano. Na boca da gente não há engano. Então, o que está escrito lá no livro do Apocalipse, porque a gente proclama a palavra de Deus abertamente do jeito que Jesus proclamou. Por isso que Jesus era odiado, por isso que os discípulos eram odiados, por isso que o evangelho veio até nos dias de hoje sendo perseguido. O evangelho ele é perseguido. Por que ele é perseguido? Pelas aquelas pessoas que estão com a palavra de Deus. Por quê? Porque eles querem levar do jeito que é. A gente que conhece a palavra de Deus, a gente faz de tudo para não pisar em cima das Santas Escrituras, para que a gente dê gosto a quem deu a vida por nós, entendeu? Que foi o que? O nosso Messias. Se eu pisar em cima de alguma ordenança, a mais pequena que seja aqui, se eu pisar por cima, então o Senhor não vai se agradar disso, entendeu? E ele pagou um preço muito caro para que a gente faça isso, entendeu? Bora pra cá, sobre agora, já falei sobre vocês, né? A primeira casa, o templo lá em Israel. Agora, a primeira da terceira, a primeira casa, o templo de Israel. Agora, as 3 casas que tinha na lateral da primeira, que o primeiro templo foi erguido lá em Israel, que é a primeira casa que eu tava na frente. Agora, as outras 3, em seguida, o que elas são? Elas representam o que? Casas que estão em andamento. É o que? Congregações que estão em andamento, o templo católico, o templo evangélico. E o que? E aqueles o que? Aquelas pessoas que seguem o Senhor conforme as Santas Escrituras, que são o que? As 5 virgens prudentes. E tem o que? As 5 loucas, que é justamente as que o Senhor não se agradou. Vou falar para vocês abertamente, ó. A terceira casa, qual é? É o templo católico. A segunda casa, qual é? O templo evangélico. Sabe qual é? O templo daquelas loucas. Não é 10? Não é 10? Não vai ficar 5 para trás por essas que o Senhor não se agradou delas. Vocês prestem atenção, vocês vigiem. Eu vou mostrar para vocês porque é que o Senhor rejeitou esse templo. Esse templo nessas 5 virgens, né? Que é o quê? 5 templos que vão ser rejeitados, deixados para trás. Mas porque vocês mesmo querem, porque vocês não gostam de renunciar. E eu vou mostrar a vocês onde é que vocês estão com falha com ele. Mas eu vou falar nas Santas Escrituras, nada sai de mim. Sobre o restante do sonho, a última casa que ele viu lá dentro, uma mulher, ele se agradou. Sabe qual é? É a Filadélfia. Que esse anjo da Filadélfia, ela tá nas redes sociais pregando o evangelho, que sou eu. O anjo da Filadélfia sou eu que estou pregando o evangelho nas redes sociais. Eu e os homens de Nevi. Eu nunca paro de falar que tá nas redes sociais pregando o evangelho. É eu e os homens de Nevi. Que eles pregam igualmente eu, abertamente, chamando o povo ao arrependimento de pecado, a transformação de vida. Tanto faz o ímpio, para que o ímpio aceite Jesus, comece a caminhar com o Senhor, e o católico que se sai, que o Senhor está escrito nessa escritura, que o Senhor vai vir sobre esse templo. E sobre o templo evangélico também. O Senhor vai vir sobre os 2 templos dele, né? Mas para a sentença, ele vem sobre o templo católico, vocês vigiai. Então, e essa última mulher dessa última casa é o que? A congregação que ele ergueu. Ele não ergueu uma congregação com 3 dias? Então, por é dessa que ele se agradou, entendeu? É essa casa, é esse templo. E quem está na frente desse templo é aquela que está lá escrito lá no livro de Apocalipse, a Filadélfia. Que é justamente eu que estou perante a vocês, pregando o evangelho abertamente, entendeu? É eu e os homens de Nevi. Nunca me esqueço de falar sobre isso, porque é o que está escrito. Foi o que saiu da boca do Senhor. E eu acredito e eu confio em tudo que está escrito. O Senhor disse que a rainha do sul, ela se levantou no juízo com os homens dessa geração. Para o quê? Para condenar. E os homens de Nevi, a mesma maneira. Por isso que eu digo, vocês vigiem. Vocês estão nas redes sociais a mandado do Senhor. Foi o Senhor que ergueu vocês. Mas para o quê? Para chamar o povo ao arrependimento, a transformação de vida. Mas não para eles aceitarem Jesus e permanecerem do jeito que eles estão. Porque por causa disso, eles vão ser barrados na porta do céu. Então, a gente tem que pregar o arrependimento, a transformação de vida. Porque o Senhor quer nós do jeito que nós está. Mas para ter mudança, não para nós permanecer. Agora, bora para as Santas Escrituras, expliquei os 2 sonhos. Que essa mulher, ela justamente é o anjo que o Senhor sagrada. Por isso que ele pegou ela e colocou ela lá, mesmo no meio do portal da porta, entendeu? Agora, bora para Isaías, para me falar sobre a cabeça dessa mulher. Já dei a explicação e falei tudo sobre
o que está escrito nas Santas Escrituras para vocês. Agora eu vou o quê? O livro de Isaías. Para o quê? Para mostrar a vocês, ó. É Isaías 3. Isaías 3. Por que essas pessoas, por que as 5 loucas vão ser deixadas para trás? Ou então, por que as 5 loucas elas vão ser retiradas da terra para pagar um alto preço? O que eu tô lendo aqui, essas pessoas vão pagar um alto preço. Por isso que eu chamo vocês o arrependimento, a transformação de vida. Porque vocês, assim que o Senhor aparecer em cima das nuvens, vocês vão ser tirados da terra. Mas para pagar um alto preço. Vocês que estão usando tudo que eu tô lendo aqui nas Santas Escrituras. Porque eu vou ler a respeito dessa cabeça que o Senhor me mostrou. Presta atenção. Eu não estou com falha perante a vocês. Um dia que vocês estiverem longe daqui, desse tempo, dessa terra, em outro canto, vocês vão se lembrar dos meus vídeos. Ela estava falando a verdade. Foi por isso que nós vimos para esse canto, entendeu? Mas o Senhor, não foi eu não, foi o Senhor, porque eu não tenho entendimento de nada. Mas o Senhor tem. O Senhor nos abre os olhos, entendeu? Glória a Deus, porque Ele abre os nossos olhos. Se não fosse Ele, né? Ó... Diz ainda mais o Senhor. Quem que tá falando? É o Senhor. Presta atenção, ó. Portanto, ó filhas de Sião. Quem são as filhas de Sião? Aquelas mulheres que estão dentro do templo evangélico. Nós somos o que? Filha de Sião. Se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes. Está escrito na Santa Escritura. Procura na tua Bíblia. Procura a Bíblia, abre em Isaías 3 e começa a ler. Começa do versículo 16 até o versículo 24. Porque ele está dizendo que vai tirar tudo que não agrada ele de cima das filhas de Sião. E elas vão pagar um alto preço por causa disso. Se vocês estão usando essas coisas, vocês tiram. Para que vocês não vá padecer, entendeu? Ó? É renúncia. Por isso que sempre eu digo para vocês, renuncia. É melhor renunciar do que arcar com as consequências, né? A maioria das pessoas prefere arcar, né? Ó, se exalta e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes. E quando andam caminhando, efetuadamente fazendo um talita com os seus pés. Muitas pessoas vão o quê? Elas vão perecer e vão herdar o quê? Coisas terríveis, por causa de quê? Por causa de salto alto. Porque tá aqui, o Senhor está dizendo sobre salto alto, sobre olhares imprudentes. Olhares imprudentes é o mesmo olhar da Jezabel. Eu vou ler aqui para vocês. A Jezabel, ela tem um olhar, ela tinha, né? Ela, quer dizer que ela tem, que ela tá no abismo, né? Então, a sentença que o Senhor deu para ela tá no abismo. Se queimando o quê? Em chamas. Se queimando em chamas. Por isso que eu falo com vocês abertamente, porque eu jamais, eu quero que alguém que eu cheguei a conhecer, mesmo que eles tiverem me machucado, me ferido, mas eu jamais quero que vocês vá para tal canto, entendeu? Ó, porque esse canto foi feito assim, e foi feito pelas mãos do Altíssimo, mas sabe para quem? Para o diabo e os seus anjos. Hoje tá cheio de quê? Tá cheio de pessoas o quê? Ímpia e pessoas evangélicas lá, pessoas católicas, padre. Por quê? Porque não prega a palavra de Deus abertamente. Porque uns não aceitaram Jesus, outros estão caminhando de qualquer jeito, de qualquer forma, e achando que vai pro céu, entendeu? Pelo menos, né, ainda tem uma oportunidade, né, que ainda vai pro juízo, né? É porque as palavras, a Santa Escritura, né, a Santa Escritura, ela nos adverte para que a gente não vá para um canto desse. A Santa Escritura é só tu examinar. Examina. Ó. Depois Jeel veio a Jereu. Jeel é o profeta do Senhor. Jereu é a cidade onde Jezabel morava, entendeu? O que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Você está vendo? É o olhar Ezequiel, o olhar que o Senhor está dizendo que é imprudente, que vai tirar de cima das filhas de Sião, entendeu? Ó. Se exalta e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes, tá vendo? É o olhar da Jezabel. E quando andam caminhando efetuadamente, fazendo um talita com os seus pés, é o que está escrito.
Não tá vindo de mim, tá escrito. Tá nas Santas Escrituras, entendeu? Portanto, o Senhor portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião. Por causa de quê? Por causa dessas horror de coisas que ele tá falando aqui nas Santas Escrituras. Quem abriu a boca e falou foi ele. Não foi eu que escrevi e deixei aqui escrito, não. Foi o Senhor. Entendeu? Ó. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião. E o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Tá escrito. Naquele dia tirará o Senhor os adornos dos pés. É os saltos que a irmã anda dentro da casa do Senhor e até por fora, né? Então, é o Senhor que está dizendo que vai tirar dos pés. O que é os ornamentos? É o salto alto, entendeu? Ele não tá falando em chinela não, entendeu? Ele tá falando nos ornamentos, entendeu? A estoca e os adornos em forma de lua. Aquelas pinturas que as irmãs botam igual uma luazinha, umas pinturazinhas rosa, entendeu? Rosa ou então vermelho, então. É isso que o Senhor está dizendo que vai tirar de cima de todas as filhas de Sião. Quem abriu a boca e está falando é o Senhor, né? Eu não. Ó, vou continuar, ó. E os pendentes, as manilhas e os véus e os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, os véus, as caixinhas de perfume e os brincos. Você está vendo o que, é que o Senhor está dizendo? Hã? É o Senhor que está falando, não sou eu. Está escrito nas Santas Escrituras. Os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os charles e as bolsas. Tudo o Senhor está dizendo que vai tirar. Ele está dizendo que vai tirar. E olha a sentença dessas pessoas no final, no versículo 24. Ó. Os espelhos, o linho fino, os tombantes e os véus. Você está vendo? É o que está escrito. Olha a sentença agora, o versículo 24. Será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Aí você já vê que o canto não é no céu. No céu é o que? Lá no céu é tudo o que? Tudo cheiroso, cheio de rosa, cheio de planta. Então, um canto desse não é no céu não, entendeu? Onde o Senhor vai o que? Tirar os ardamentos de cima das filhas de Sião. Por cinto, uma corda. As irmãs não gostam de usar os vestidos com cinto. Porra, então, quando eu vi esse versículo aqui, eu já rebolei tudo que era de cinto. Para o quê? Para que eu não perda a minha salvação, porque eu estou usando cinto, entendeu? É porque a gente tem que ser o quê? Pessoas o quê? Que obedecem a palavra de Deus, jamais pisar por cima. Ó, por cinto uma corda, em lugar de penteado dos cabelos, calvície. Em lugar de vestido luxuosos, panos de saco. E queimadura em lugar de formosura. Por isso que não vai ter cabelo. Por isso que o quê? Que as pessoas direto se queimando. Eu tô falando pra vocês. Quem tá falando com vocês é as Santas Escrituras. E eu peço encarecidamente que vocês leiam as Santas Escrituras. E vocês, conhecendo as Santas Escrituras, vocês só vão com um canto desse que Deus lhe, só se vocês mesmo quiserem. Porque o Senhor advertiu. Quem advertiu o Senhor, quem advertiu a igreja dele, é ele mesmo nas Santas Escrituras, entendeu? Ele adverte. Para que o quê? Para que as pessoas não vão para esse canto. Se forem, vão consciente, entendeu? Deixa eu ler aqui o último versículo para encerrar com chave de ouro. Porque as minhas coisas são desse jeito. Porque as pessoas têm prazer de pisar em cima das Santas Escrituras. Mas para isso, a gente só tem livre acesso no céu se a gente colocar o Senhor não disse, o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Pois então, se a gente não acolher o que está escrito nessa escritura, preste atenção no que vai dizer. Ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu
julgará a minha casa. Também guardarás os meus átios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Nós só tem livre acesso às portas do céu se nós o quê? Caminhar com o Senhor. Colocar o quê? Todas as ordenanças dele, a gente praticar. E a gente o quê? Não... e a gente guardar os atos dele, né? Pra gente ter livre acesso para entrar na porta do céu. Encerrei para vocês esse vídeo. Soltei o sonho. Ainda vou soltar mais um agora, que esse sonho eu vou soltar sempre nos meus vídeos, porque ele é recente. Eu vou soltar logo dois. Eu vou soltar logo um que eu tô lembrando, né? Então, eu sonhei que tinha uma pessoa mais velha, um homem. E ele tava, porque parece que as fiação não tava assim, ela estava dando problema, que não tava acendendo a luz. E ele veio, ele tava consertando essa fiação para que acendesse a luz. E ele ajeitando os fios, né? Caía como se fosse alguma coisa assim das mãos dele na minha saia branca. Eu tava o quê? Com a saia branca e com a blusa vermelha. E caía assim, como se fosse assim... Pronto, é como se fosse assim a pintura de um esmalte. Não tem uns esmaltes que tem um brilho? Porra, era desse mesmo jeito, como se fosse um pingo do esmalte que tivesse caído da minha saia. E eu via que dali eu tentava tirar, que a minha saia tava tão branquinha, eu tentava tirar e eu não conseguia, entendeu? É o que eu tenho pra soltar pra vocês. Aí eu me acordei. Porque esse sonho é um pouquinho maior, mas aqui eu só solto só até aqui, porque só até aqui é importante, né? Que Deus o quê? Deus está mexendo, Deus está mexendo, Deus está mexendo, entendeu? Agora eu vou soltar o outro sonho. Olha, eu sonhei que eu tava numa casa trabalhando e eu saía pra mim almoçar. Quando eu voltava, eu já tinha perdido a hora de ir pra essa casa pra mim fazer o meu trabalho. Quando eu chegava lá, eu só fazia o quê? Experimentar o vestido. Não sei se era vestido, sei lá. Sei que eu experimentava, entendeu? E quando eu experimentava, eu saía de lá. Experimentava, saía de lá, né? Aí eu ia pra um canto. Não é questão de eu ir pra um canto. O sonho é como se ele pulasse, tá entendendo? Ele pulasse. Nesse sonho, eu já vinha, era de algum canto. Eu já vinha de algum canto e eu já vinha pra minha casa. Eu vinha assim de alguma igreja. Eu vinha de alguma igreja e eu já vinha pra minha casa. Quando eu vinha, atrás de mim tava uma escuridão medonha, porque é escuro. Aí o canto onde eu passo ele é escuro. Aí eu vinha nesse canto. Eu vinha nesse canto, glória a Deus. Eu vinha nesse canto andando. E quando eu vinha andando, eu não sei se era moto ou se era carro atrás de mim, né? Pra mim era isso, nos meus pensamentos. Só que eu prestei atenção. Quando eu vinha andando, né? Aí na minha frente apareceu um homem num cavalo, voado. Aí ele passou por mim, eu saí do meio, né? Eu recuei, saí logo do meio, né? Quando eu saí do meio, quando eu vou ver o homem que vinha no cavalo voado, ele já tinha pegado um homem que vinha atrás de mim, né? Vi um homem nas escuridão, eu não tinha visto. Vi um homem na escuridão, ele pegou esse homem e ele sentou esse homem, ele não sentou nele, deitou esse homem no chão. Não é questão de deitar nele, ele brigou com esse homem, né? Como caiu no chão, né? Tudo como caiu no chão, porque na parte do sonho eu vi que ele já estava em cima do homem, batendo no homem, entendeu? Na hora que ele passou, quando eu olhei pra ele já estava em cima do homem, batendo no homem. Então, aí no momento que ele tava batendo nesse homem no chão, o homem só com os punhos cobrindo o rosto e a cabeça, né? E eu cheguei lá, né, tirei ele, trouxe ele, coloquei ele assim no canto, né? E nesse canto onde eu fiquei com ele, né, que eu tava lá com ele, naquele canto onde ele tava, ele começou a beber. Eu peguei assim, não vou deixar ele aqui não, se eu deixar ele aqui, ele vai querer voltar pro canto lá pra poder brigar com o homem. Aí eu peguei, e esse homem com certeza ele é o inimigo do Senhor, entendeu? Aí naquele momento porque o Senhor... Nesse sonho, eu prestei atenção, tá com 2 sonhos que eu sonho, que o Senhor bebe. Deixa eu terminar de contar o sonho. Na hora que eu peguei, deixei ele lá, né, eu não vou deixar ele aqui não, porque ele vai querer sair de novo. Eu peguei e trouxe ele em cima das minhas costas. Eu trouxe ele em cima das minhas costas e coloquei ele na frente da minha casa, em cima de uma pedra. Aí quando eu coloquei ele, eu vi que ele tinha bebido, né? Eu peguei e disse assim, não vou deixar ele aqui assim desse jeito não. Eu vou ficar aqui com ele, porque eu vi que ele ficava assim, querendo, né, pender pro lado. Não, se eu deixar ele aqui, ele vai cair, vai se machucar. E eu fiquei com cuidado nele, né? Aí eu não vou deixar ele aqui assim não. E pra mim falar mais algo pra vocês, eu vi que a cor do corpo de todos eles era diferente, né? Parecia com a cor do nosso corpo da terra não, entendeu? Aí, ó, nesse momento que eu coloquei ele em cima dessa pedra, que eu fiquei com ele lá, né, pastorando ele, então, eu me acordei. Aí eu já fui logo pro livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse tem um homem
que é justamente o Senhor, né? É justamente ele que tá falando lá no livro do Apocalipse. E eu vou soltar para vocês agora no livro do Apocalipse. E também, deixa eu ver qual é logo o outro. Sobre o quê? Sobre esse homem que tá... já em 2 sonhos o Senhor tá bebendo, né? Que eu vejo que o Senhor bebeu. Eu vou soltar para vocês agora. Deixa eu ver aqui onde é. É porque os meus sonhos, né? Sempre eu gosto de confirmar nas Santas Escrituras, para que não haja o que? Incredulidade. Não é isso, não. Não é esse também, né? Não é esse. Não é esse. Bem, não é esse. Já achei, pronto. Já tá com 2 sonhos, que eu sonho que eu vi que o Senhor bebeu. Dois sonhos, então, é o que? O arrebatamento. O Senhor vai vir, né? Porque aqui tá dizendo na Santa Escritura que ele não bebeu mais. Ele vai beber, ele não vai dar ceia, ele não vai tirar o povo da terra para poder cear. Então, por isso que ele bebeu nesses 2 sonhos que eu tive com ele. Ele me mostrou ele bebendo, né? Ó. E disse-lhe, desejo muito... Olha, esse que foi que saiu da boca do Senhor. Lucas, Mateus não, é Lucas 22. Olha o que é versículo 15, olha o que ele vai dizer. No versículo 15 e no versículo 18, ó. Eu vou ler os versículos, eu vou ler 4 versículos para vocês, ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Ele estava desejando o quê? Comer, participar da ceia com os discípulos, antes que ele sofresse, antes que ele padecesse, né? Então, agora presta bem atenção. O restante dos versículos eu vou ler para vocês, ó. Porque vos digo que não a beberei mais até que ela se cumpra no reino do céu. Então, até que ele tire o povo da face da terra, que tire o reino dele da terra, ele não bebeu. Ele vai beber agora. Agora o Senhor vai cear. Agora o Senhor vai cear. É o que está escrito. Ele desejou muito tomar a última ceia com os discípulos. E ele tomou. Mas do tempo que ele tomou, até nos dias de hoje ele não bebeu. Ele vai beber agora, ele vai cear agora. A grande ceia do Senhor, como tem, vocês conhecem a ceia do Senhor, que está escrito que ele vai estar tirando a gente da terra para a gente cear com ele, entendeu? Ó. E também para as festas das bodas do Cordeiro, né? Ó. Porque vos digo que não a beberei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tá vendo? O que é que o Senhor deixou escrito? Agora eu vou repetir novamente, vou ler novamente, ó. Vou continuar, eu vou ler o versículo 17 e vou ler o versículo 18, ó. O versículo 18 diz a mesma coisa, quase a mesma coisa. O versículo 16 diz quase a mesma coisa do versículo 18. Eu vou sortear só um, ó. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Você está vendo? Ele confirmou 2 vezes no versículo que ele não vai beber antes dele tirar o povo dele da face da terra. Ele vai primeiro que tirar os convidados, levar a esposa dele, tira os convidados, leva a esposa dele para o quê? Para ele cear. Por isso que eu já tive 2 sonhos com o Senhor, que o Senhor o quê? O Senhor ceava, entendeu? Agora eu vou encerrar com... deixa eu soltar sobre o cavaleiro, né? Eu não sonhei com ele, né? Bebendo, já soltei o versículo, né? Agora eu vou soltar sobre o quê? Sobre o cavaleiro, né? Lá no Apocalipse. Glória a Deus. Ó. Apocalipse 19, e o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e
julga e peleja com justiça. Por isso que ele veio voado e pegou aquela pessoa que vinha atrás de mim, entendeu? Ele tava, que ele veio para pelejar, tá entendendo? Não só por mim, pelos outros fiéis que estão aqui aguardando ele. Mas por isso que eu digo a vocês vigiem, o Senhor está às portas, o Senhor vem para buscar nós na face da terra. O dia nem a hora não cabe a nós, mas a gente tem que estar todo dia esperando, vigilando, esperando por ele, entendeu? É o que eu tenho pra dizer pra vocês. Vou soltar esse versículo que eu falei pra vocês, né? Que eu já falei pra vocês, que tudo eu gosto de soltar pra vocês, mas eu gosto de confirmar nas Santas Escrituras, né? Bora pra cá, pra mim falar pra vocês. Glória a Deus. Pronto, tá aqui, ó. Olhei, pois vós não aconteça que os vossos corações se carreguem de grutanira, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O Senhor está mandando nós ficar aguardando, vigiando para que o dia da vinda dele não seja pego igualmente foi pego no povo do dilúvio. Porque vocês vê que eu já soltei esse versículo para vocês. Que a gente fique vigiando para que não seja pego igualmente no tempo do povo do dilúvio, né? Porque o Senhor disse que a vinda dele vai ser igualmente no tempo do dilúvio, né? Ó. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Ele está dizendo que esse dia vai vir o quê? Para todos, de improviso. Que vocês não estão esperando. Ele vai o quê? Glória a Deus, né? Vou repetir novamente esse versículo, ó. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Você está vendo? Ó. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais aviso por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, se o Senhor está pedindo o quê? Que vocês se alertem, que vocês fiquem vigilando, para que esse dia não seja, para que vocês não passem por todas as coisas que vão vir. Tantos os de olho, tanto que as 5 virgens loucas, como que aqueles que vão ser deixados para trás, porque vai ser dias terríveis, né? Mas o Senhor está alertando, o Senhor está alertando, o Senhor está alertando, todo dia o Senhor alerta, ó. E então virão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nós não estamos vendo essas coisas acontecer, pois então erga a tua cabeça para o céu, porque a nossa redenção está próxima. Começa logo renunciando, né? Fui.